Quando a água da Terra deixar de ser suficiente para sustentar nossa fome de tecnologia, energia e exploração, a humanidade será forçada a buscar recursos fora do próprio planeta. Esse momento não começa com colônias em Marte ou viagens interestelares, mas com uma decisão muito mais silenciosa, onde encontrar a água fora da Terra. E o lugar mais cobiçado desse futuro estranho já tem coordenadas bem definidas: o Polo Sul da Lua. Durante décadas, disseram que a Lua era apenas um símbolo distante, um corpo celeste bonito no céu noturno, associado à poesia, mitos e antigas conquistas tecnológicas. Hoje, essa visão mudou de forma radical. A Lua foi promovida a algo muito mais sério: infraestrutura crítica para sair da Terra e avançar na exploração do espaço profundo, rumo a destinos como Marte e além. Na época das missões Apollo, a Lua era um troféu político e tecnológico. Chegar, caminhar, plantar uma bandeira e voltar para casa. O objetivo não era permanecer, nem usar recursos locais. Era mostrar poder e capacidade técnica em plena Guerra Fria. Depois disso, a Lua foi praticamente esquecida, guardada como um prêmio histórico, lembrado mais pela memória do que pelo uso prático. Durante décadas, quase ninguém falava seriamente em voltar. Parecia que a Lua já tinha cumprido seu papel, mas essa percepção começou a mudar quando sondas modernas passaram a mapear regiões antes ignoradas, especialmente os polos lunares, em vez de apenas crateras sem graça. Os dados revelaram algo que mudaria completamente o valor estratégico desse mundo cinzento. Os instrumentos detectaram assinaturas consistentes de gelo de água em crateras profundas próximas ao Polo Sul, lugares onde o Sol nunca toca o chão, nem por um instante. Nessas regiões de sombra permanente, as temperaturas caem para valores extremos, frios o suficiente para preservar gelo por bilhões de anos, como um freezer natural mantido desde os primórdios do Sistema Solar. A Lua, antes vista como um deserto seco e inútil, passou a ser enxergada como um reservatório estratégico escondido, quase à vista de todos. Um depósito silencioso de água congelada, imóvel, aguardando um futuro em que depender apenas da Terra talvez não seja mais suficiente para sustentar uma civilização tecnológica em expansão. Esse gelo não forma lagos visíveis nem camadas brilhantes sob a luz. Ele está misturado ao solo, preso em grãos microscópicos no regolito lunar, como uma esponja congelada que guarda um recurso precioso. Pode ter vindo de antigos impactos de cometas ricos em água ou de reações químicas ao longo de bilhões de anos na superfície lunar. O que realmente importa é o resultado final. Água existe ali, guardada na escuridão. E no espaço, a água não é apenas água, ela concentra 3 coisas essenciais em uma única substância: vida, ar e energia. Quem controla a água fora da Terra controla, em grande parte, a capacidade de permanecer no espaço e de seguir viagem para regiões mais distantes. Separando a molécula de água, é possível obter oxigênio para respirar e hidrogênio para combustível. Na Terra, cada quilo de combustível precisa vencer uma gravidade intensa para sair do chão, o que torna cada lançamento caro e complexo. Na Lua, a gravidade é cerca de 1/6 da terrestre, tornando a decolagem muito mais eficiente e menos custosa. Se houver água suficiente no Polo Sul, a Lua pode funcionar como um verdadeiro posto de abastecimento cósmico. Naves partem mais leves da Terra, reabastecem na Lua e seguem viagem para destinos mais distantes. Marte deixa de ser apenas um sonho distante e passa a ser um objetivo logístico, limitado mais por engenharia do que por impossibilidade física. O Polo Sul lunar guarda ainda outra vantagem rara. Próximo às crateras geladas, existem regiões elevadas que recebem luz solar por grande parte do ano lunar. São os chamados picos de luz quase eterna, locais onde o Sol parece flutuar no horizonte por períodos muito mais longos do que em outras regiões da Lua. Nesses pontos elevados, painéis solares poderiam gerar energia de forma quase contínua, alimentando bases, sistemas de suporte de vida, antenas e máquinas que operam nas sombras profundas. Água nas crateras e luz constante nos topos criam uma combinação que nenhum engenheiro espacial pode ignorar quando pensa em presença humana fora da Terra. É como se a natureza tivesse colocado no mesmo lugar
um cofre de água no fundo e uma usina solar no topo. Nenhum outro ponto acessível do sistema solar combina gelo preservado e energia disponível dessa forma. Por isso, o Polo Sul deixou de ser apenas curiosidade geológica e passou a ser visto como alvo estratégico da exploração espacial moderna. Marte é distante, frio e implacável. A comunicação demora minutos e qualquer resgate rápido é praticamente impossível. A Lua oferece algo essencial, um ambiente extremo, mas próximo o suficiente para aprendizado, correção de erros e adaptação gradual. Um laboratório natural onde falhas ainda podem ser corrigidas em poucos dias, não em meses ou anos. No Polo Sul, engenheiros podem testar extração de recursos, reciclagem de água, produção de oxigênio e resistência psicológica ao isolamento prolongado. Cada sistema instalado ali, por mais simples que pareça, é um ensaio direto do que será necessário para sobreviver em mundos ainda mais hostis do que a própria Lua. Cada dia vivido nesse ambiente ensina algo que nenhum laboratório na Terra consegue simular completamente. Sistemas precisam funcionar por meses sem falhas graves. Pessoas precisam lidar com silêncio, radiação constante e dependência total da tecnologia. Qualquer erro, por menor que seja, cobra um preço alto em um lugar sem margem para improviso. A Lua se torna, assim, um simulador em escala real, preparando a humanidade para sobreviver em ambientes onde não existe plano B. Fácil. Ao testar tudo primeiro ali, a apenas alguns dias da Terra, os riscos de repetir erros fatais em Marte ou além são reduzidos, mesmo que nunca desapareçam por completo. O retorno humano à Lua não é nostalgia nem romantismo, é estratégia fria. Os planos atuais prevêem missões progressivas, pousos no Polo Sul e uma presença sustentada, ainda pequena. Não se fala em cidades nem em colônias luxuosas. Fala-se em bases compactas, modulares e técnicas, projetadas para operar no limite do possível. A prioridade é provar que é possível viver e trabalhar fora da Terra sem depender totalmente dela. Cada experimento bem-sucedido aproxima a exploração espacial de algo repetível, quase rotineiro, e não apenas um espetáculo isolado. A Lua deixa de ser destino final e passa a ser parte indispensável do caminho. Onde existem água, energia e acesso estratégico, surgem interesses. Os Estados Unidos colocam o Polo Sul no centro de seus planos de retorno à Lua. A China anuncia projetos semelhantes. Outros países mapeiam gelo e terreno, com sondas robóticas. Todos observam a mesma região, com atenção crescente e silenciosa. Nenhum tratado internacional permite reivindicar território lunar, mas a presença física cria vantagem real. Quem chega primeiro escolhe os melhores pontos de luz, define rotas de pouso seguras, instala antenas e constrói infraestrutura. O poder não vem de um documento assinado, mas de quem está lá e consegue permanecer. A disputa não é feita com armas, mas com infraestrutura, dados e logística. É uma corrida silenciosa, travada longe dos olhos do público, em relatórios técnicos, reuniões discretas e missões automáticas. Ainda assim, o impacto do que for decidido nessas sombras pode moldar o futuro da exploração espacial por séculos. Nada disso é simples. Extrair gelo lunar é tecnicamente difícil. A energia disponível é limitada e sujeita a falhas. Os custos são gigantescos. Cada lançamento, cada módulo e cada robô precisam justificar seu lugar nessa equação complexa, ou acabam ficando apenas como projetos teóricos no papel. Os primeiros habitats serão pequenos, apertados e isolados. Não haverá cúpulas transparentes, nem jardins amplos. Pelo menos, não tão cedo. Haverá corredores estreitos, módulos pressurizados, equipamentos barulhentos e uma paisagem externa feita apenas de rocha, poeira e escuridão absoluta. Não há glamour, apenas rotina e risco constante. O maior desafio talvez não seja tecnológico, mas humano. Viver em um ambiente onde um pequeno erro pode ser fatal, longe de qualquer ajuda imediata. Exige um preparo mental e emocional que ainda está sendo aprendido passo a passo. A Lua será uma oficina dura, não um lar confortável. Ainda assim, é ali que a humanidade descobre se consegue, de fato, viver além da Terra,
Se os sistemas aguentam, se as pessoas suportam, se a ideia de uma civilização espalhada pelo espaço é mais do que um conto de ficção científica. Transformar a Lua em infraestrutura muda também a forma como enxergamos a Terra. Nosso planeta deixa de ser o único lar possível e passa a ser o primeiro de uma cadeia frágil de mundos habitados. Isso altera decisões políticas, investimentos científicos e até a forma como pensamos risco, futuro e sobrevivência. Quando a Lua virar parte da rotina humana, algo profundo terá mudado. Ver naves partindo dali pode se tornar comum. Trabalhar em uma base lunar pode virar profissão e, ao mesmo tempo, o perigo de subestimar esse ambiente extremo também cresce, escondido sob a aparência de normalidade. O Polo Sul da Lua não é sobre morar lá, é sobre não ficar preso aqui. Se a humanidade conseguir transformar água lunar em ar, vida e combustível, o caminho até Marte deixa de ser ficção distante. A Lua se torna a porta de saída da Terra, o degrau obrigatório rumo a outros mundos. A pergunta final não é tecnológica, é humana. Se a Lua abrir o caminho para fora do planeta, quem decide quando atravessamos? E o que estamos dispostos a deixar para trás quando esse momento finalmente chegar? Seja por necessidade, ambição ou pelo medo profundo de permanecer presos ao único mundo que conhecemos.